Bem, meus amigos do Bar do Ribeira, o nosso Espaço da Saúde chegando, como sempre, com a presença do médico Dr. André Moreira, CRM 96971. Um dos assuntos interessantes, inclusive atendendo a solicitação de um ouvinte que queria saber sobre o colesterol. Então, hoje vamos falar bastante sobre o colesterol. Mas vamos começar aqui um assunto polêmico. Não, beber moderadamente não é bom para a saúde. Como é que é essa história? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, o prazer é todo meu de poder participar aqui. E bem interessante essa matéria aqui do Washington Post, né? Parece a história do ovo. Ovo é bom, ovo não é bom. E o café? Café é bom, café não é bom. Agora é a vez da bebida. Durante muito tempo se acreditou que beber um pouquinho, até moderadamente, de 7 a 9 doses por semana, poderia ser bom para a saúde, reduzindo o risco cardiovascular. Só que esse estudo agora veio para desmentir essa teoria de que beber moderadamente seria bom. E aí eles fizeram uma revisão com quase 5 milhões de pessoas. É um número bem razoável, 5 milhões. Um dos maiores estudos a desmascarar a crença, amplamente difundida de que o consumo moderado de vinho ou bebidas alcoólicas seria bom para você. E aqui diz que não. No passado, pesquisadores da Grã-Bretanha examinaram dados genéticos, dados médicos de 400 mil pessoas e concluíram que o baixo consumo de álcool poderia ser bom. Mas eles foram ver o seguinte: da onde que veio essa crença, esse mito de que beber um pouquinho poderia ser bom? Veio do paradoxo francês. Foi ali que começou tudo, na década de 80. Por quê? Os franceses tomavam bastante vinho, mas ninguém tinha infarto. Então fala assim: opa, então vinho é bom, porque os franceses bebem muito vinho, mas ninguém tem infarto. Só que não é bem assim. Então eles foram ver que assim, esses estudos não tiveram uma mistura dos fatores, entendeu? Por exemplo, hábitos de vida, a renda em questão, entendeu? A renda familiar, etnia, se é raça negra, se é... O que seria, entendeu? Tipo, a etnia da pessoa. E aí, juntando todos esses fatores, eles viram que não, que a bebida alcoólica não reduziria o risco de morte. Então, você poderia ter um risco aumentado também de outras doenças. Então, no final das contas, a conclusão deles é que quem bebe moderadamente tem um risco de morte aumentado. Então, quer dizer, você até pode, ou até poderia ter um risco cardiovascular menor, mas no geral, por outras causas de morte, então não seria bom. Então, quer dizer, é uma conclusão que até você pode ter menos infarto, mas, por exemplo, aumenta o risco de AVC. Então, quer dizer, no geral, não é bom. Bom, vamos agora a outra questão: exercício e resistência ao longo da vida e a relação com a arteriosclerose coronariana. É um outro assunto interessante, o exercício resistido. O que é isso? A musculação. Durante muito tempo, se falou que a musculação, ela poderia, ou melhor, completa a atividade física diária. De que forma? Porque assim, o que se fala é que no dia a dia a gente já caminha. Então você caminha, vai ali, vem aqui, sobe a escada, desce a escada. Então você já tem uma atividade física aeróbica, ainda que pequena, mas tem. Já a musculação, o exercício resistido, no dia a dia você não tem. Então isso seria importante para aumentar a massa muscular, para garantir uma idade, vamos dizer assim, senil, você ficar mais velho e ter uma autonomia durante a idade mais avançada. Só que eles viram que assim, a musculação não reduziria o risco cardiovascular. Então, por exemplo, eles pegaram pessoas que só fizeram exercício resistido, foi um número pequeno, 191 atletas master que iniciaram o exercício resistido após 30 anos de idade.
E eles acompanharam, né, dois grupos. E eles viram que, assim, quem fazia musculação tinha o maior risco de doença cardiovascular. Então, ao contrário do que se esperava, a musculação no exercício resistido não reduziria o risco cardiovascular. Realmente é um estudo que... Polêmico, né? Polêmico. Os autores concluíram aqui, ó, participação em esportes de resistência não está associada com um perfil mais favorável de composição das placas ateroscleróticas. Então, quer dizer, é meio polêmico um pouco o assunto. Outra questão aqui é o problema da estatina. A falta da terapia com estatina e desfechos após um AVC isquêmico. Como é que é essa história? Bom, atendendo a pedidos, né, da nossa ouvinte, eu achei interessante trazer alguns artigos que abordassem colesterol, remédio de colesterol, para poder entrar no contexto, né, da dislipidemia. E já é sabido, né, há um bom tempo que o remédio de colesterol tem vários efeitos positivos na placa aterosclerótica. Então, muitas vezes a pessoa pode ter um colesterol, vamos dizer assim, normal, mas tem uma placa coronariana ou uma placa em alguma artéria periférica ou artéria do pescoço que poderia causar um derrame. Então, por exemplo, você precisa fazer com que essa placa fique mais firme. E aí o remédio de colesterol, a estatina, entra nesse sentido de você manter a placa mais firme, mais dura, para evitar ela se romper e até mesmo regredir a placa. E como a gente estava falando aqui, né, a falta da estatina após um AVC isquêmico. Eles foram avaliar aqui um estudo finlandês com 60 mil pessoas que foram hospitalizadas por derrame. Então eles pegaram 60 mil pessoas que tiveram AVC ou derrame, né, isquêmico, vale ressaltar, e foram acompanhar durante 12 meses para ver se nesse período a pessoa tinha recebido estatina ou não e qual segmento que ela tomou o remédio de colesterol. Então eles perceberam que no primeiro ano, quem não tomou estatina teve 7,5% a mais de eventos, seja de infarto ou derrame, contra 4% naqueles que tomaram estatina. Então, assim, é uma diferença de 3% a mais de eventos, né? Então, quem tomou estatina teve menos derrame ou uma reincidência, né, do derrame ou do infarto contra aqueles que não tomaram. Então, esse estudo com 60 mil pessoas, parece pouco, é 3%. Só que se você pegar 3% de 60 mil, é um número bem razoável. Então, quer dizer, esse estudo mostra a importância da estatina, né, do remédio de colesterol, logo após o AVC. Teve o derrame isquêmico, que é a falta de oxigênio, né, no cérebro, é aconselhável tomar já o remédio de colesterol. Doutor André, finalmente, a estatina reduz o volume da placa aterosclerótica? Sim, mais uma vez, né, ilustrando isso, aqui já um outro trabalho que eu achei por bem trazer do site Cardio Papers, né, que é o maior site de conteúdo de cardiologia da América Latina hoje. E é um trabalho antigo, mas assim, que ilustra justamente isso, comparando vários estudos que já foram feitos, tanto com ultrassom dentro da coronária, quanto com tomografia também de dentro da coronária. E eles fizeram vários estudos mostrando o seguinte: a pessoa que tinha um infarto e tinha uma placa lá de aterosclerose. E eles deram remédio de colesterol para esses pacientes, né? E viram que a membrana da placa de aterosclerose ficava mais firme e o conteúdo da placa ficava menos inflamatório e que até poderia regredir. Nós já falamos aqui, há coisa de uns 15 dias atrás, sobre o maior especialista sobre tratamento de dislipidemia do mundo. E ele falou que assim, o LDL, que é o colesterol ruim, tem que estar abaixo de 65 para que a placa regrida de tamanho. Então é difícil você ter uma regressão de placa de aterosclerose com o LDL, por exemplo, em torno de 100, que já é um valor baixo
mas segundo ele não suficiente para regredir a placa. Então esses estudos aqui compararam o uso de estatina em altas doses, estatina de alta potência, que é o remédio de colesterol, e mostraram sim que além de baixar o colesterol, deixa a placa de aterosclerose, né, o ateroma como a gente fala, a placa mais firme, com menos risco de romper e até pode regredir. Mas um detalhe que eles chamam a atenção aqui é que esse tratamento funciona melhor em quem tem mais inflamação. Então, por exemplo, a PCR, né, proteína C reativa, que é um marcador que vê inflamação no sangue. Essas pessoas que têm PCR aumentada respondem melhor ao tratamento com estatina. Tá, e os senhores vejam, o pessoal estava com dúvidas sobre essa questão do colesterol, tem alguns esclarecimentos importantes prestados hoje pelo Dr. André. Dr. André, microfones da 99 para suas despedidas, prometendo retornar na semana que vem, né? Eu não sei se ficou um pouco, talvez tenha ficado um pouco confuso ou não muito claro, porque eu sei que é um assunto muito profundo, né? Mas a ideia aqui é mostrar o seguinte, a importância do remédio de colesterol para prevenção de derrame, prevenção de infarto no miocárdio, né, no coração, e morte, sobre todas as causas. Aterosclerose, né, a placa, o ateroma, o que que é? É o envelhecimento. Então, talvez o remédio de colesterol, isso aqui eu estou especulando na minha opinião, né, que não deveria, talvez, expor. Mas talvez no futuro seja considerado como um dos grandes remédios para prevenir a morte ou talvez até aumentar a longevidade. Então, fica aí a questão, porque muitas vezes a pessoa questiona se o remédio de colesterol vale a pena. Para quem já teve evento, é inquestionável, tem que tomar. Até semana que vem. Muito obrigado, até a semana que vem, doutor André.